meus queridos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a questão da crise no sistema carcerário brasileiro. O país Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para outros países que também têm uma população carcerária muito grande, Estados Unidos, China e Rússia. Ou seja, num universo de praticamente 200 países, o Brasil, eu estou dizendo para você, que ele tem a quarta população carcerária maior do mundo. Eu acho esse dado um dado bastante preocupante. É uma situação, um problema que a gente precisa colocar na pauta das políticas públicas, com certeza, conversar um pouco sobre esse assunto, porque não é um assunto de baixa complexidade. É um assunto de grande complexidade e se você for estudar sobre esse tema, você está sujeito a pensar, a verificar que cada vez mais as pessoas, você percebe que a população carcerária, que já é grande, que é numerosa, ela vai aumentando, né? Tem uma charge mesmo que eu já vi, muito bacana, é uma charge que traz uma panela de pressão cheio de detentos dentro. O elaborador da charge, ela tenta trazer um raciocínio através daquele desenho, né, de que os presídios brasileiros eles estão tão cheios, eles estão tão lotados que eles parecem uma panela de pressão prestes a explodir. Parece uma bomba relógio. E aí a gente precisa ter recursos. Caso você tenha que escrever uma redação sobre esse tema, a gente tem que pensar quais os recursos em relação a isso. Quais os possíveis temas em relação a isso. Quais os recursos. Né? Que recursos a gente tem? A gente precisa pensar nisso. Tá? Atualmente, discute-se, né, por que esse tema está em evidência. Tem alguns políticos, né, entra governo, sai governo, alguns políticos defendem um processo que seria de privatização dos presídios. Alguns, nessa defesa desses projetos, também chamam de PPP, a solução para isso, que seria a parceria público-privada. Ele traz uma ideia de que há uma gestão pública muito ruim, né? Naturalmente, quem defende o ato ou efeito de privatizar, a gente sabe que quem defende o ato ou efeito de privatizar, né? Nós sabemos disso. Quem defende privatização está defendendo a redução da responsabilidade do Estado na economia. A gente está vendo aí claramente uma lógica neoliberal. Então, a gente tem aí esse efeito. Atualmente, discute-se a privatização dos presídios. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Você que está me assistindo, tem um ponto de vista? Tem uma opinião formada em relação a esse assunto? Já parou para pensar como é que seria um complexo penitenciário que é de responsabilidade poder público e privado, um regime misto de administração? Como é que seria isso? Será que isso ia dar certo? Né? Uma questão para a gente pensar. A maior parte dos brasileiros é detido por tráfico. Quando a gente vai estudar sobre esse tema, estudamos também, infelizmente, a proporção que o circuito das redes de legalidade tomou no território brasileiro. Né? E se a gente for pensar também geograficamente na localização do Brasil, você também pensa, né, a posição que ele tem no mapa, a posição cartográfica que ele tem no mapa, ele tem vizinhos que também estão diretamente envolvidos no circuito do tráfico internacional, como o caso da Colômbia, que é um país recordista na questão do tráfico, né? A série Narcos é uma série que mostra muito bem isso, uma das melhores séries que eu já tive a oportunidade de assistir da Netflix, que traz essa questão do quanto é difícil controlar o tráfico, né? E esses detentos brasileiros, quando a gente vai estudar a questão carcerária no Brasil, a gente vê que existe um perfil, né? Seja nos presídios de Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, por todos esses estados do Brasil, quando você vai estudar sobre essa temática, a gente vai ver que existe um perfil desses detentos. Qual é esse perfil? A maioria da população carcerária é uma maioria
de população negra, pelo menos 60% de detentos negros. Um perfil desses detentos é uma maioria superior a 90% do sexo masculino e uma população com baixa escolaridade. Muitos deles sequer têm o ensino fundamental completo. Nesses dados, há um perfil de que muitos têm o fundamental incompleto. E é claro que fazer a leitura desses dados para os profissionais, para os estudiosos da área de humanas, existe uma grande leitura em relação a isso aqui. Poderia aí relacionar a questão da baixa escolaridade com a questão do envolvimento nesse circuito, eventualmente, do tráfico. Coloquei para vocês 3 filmes muito interessantes para caso você esteja se preparando para fazer uma redação sobre esse tema, né? Você que me assiste aí, agradeço a todos os professores de redação que nos apoiam, os professores de língua portuguesa têm me ajudado demais a divulgar esse trabalho. E eu coloquei aqui 3 filmes brasileiros, alguns deles até já foram recomendados por instituições vestibulares para o aluno candidato a estudar. Existe um livro e filme Carandiru, que é escrito pelo médico nacionalmente conhecido, o brasileiro Drauzio Varela, aquele famoso, conhecido também como médico do Fantástico, né? Que apresentou durante muito tempo quadros para o programa do Fantástico. E a gente tem aí o Carandiru sendo esse recurso perfeito para a gente fazer uma análise até da cidadania, dos direitos, dos deveres, das obrigações, das condições do sistema carcerário brasileiro. Muita gente utiliza esse recurso para ter acesso a isso. Filme Salvo Geral também é um filme brasileiro, vale a pena ser assistido. É um filme que traz um relato de uma experiência, um evento, uma experiência de uma rebelião, né? Dá para a gente fazer várias leituras em relação a isso também. E, por último, um filme com o status de documentário. Já foi utilizado e recomendado pela UESB, universidade aqui da nossa cidade, né, que é o filme Sem Pena. Esse filme ele fala de uma série de questões ligadas a esse assunto, entre elas a questão da morosidade, da lentidão do judiciário para julgar os casos. Eu realmente espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, curta o nosso conteúdo, recomende para os seus amigos, nos dê essa força, sua ajuda e sua recomendação é importante para a fluidez do nosso canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!